Bom dia a todos. É com grande prazer que eu volto aqui ao Mednesp. Estou pedindo para o nosso querido coordenador passar uma folha para vocês. Eu queria que vocês olhassem a imagem, desenho que está no superior da folha. Tá? Eu não consegui escanear porque estava muito apagadinha. E vocês vão saber uma surpresa no final da palestra, o que significa essa... Eu pediria que todos vocês vissem e depois passassem aqui para a mesa, por favor. Porque esse é um registro de uma imagem que apareceu no nosso grupo mediúnico. Uma médium recebeu essa imagem e eu trouxe um case para ilustrar. Então, todo mundo diz que o Jung é muito complicado, né? Então, eu trouxe um case que a espiritualidade mandou aqui para todos nós, num fenômeno sincronístico. Eu ia pedir meio minuto que vocês, já que o nosso colega, meu colega que falou antes sobre o perdão, e se ele falou sobre o perdão, nós estamos na esfera do coração. Foi uma coisa muito feliz dos organizadores nos colocar juntos. Então, eu pediria que vocês fechassem os olhos agora, meio minuto, todo mundo, e nós nos conectássemos, e aquietássemos a nossa mente, e nos conectássemos com o coração, através do coração, dessa energia, com a dimensão espiritual, com os nossos mentores, os nossos guias, os nossos ancestrais, com essa dimensão de amorosidade, onde está a nossa querida doutora Marlene, e nós fizéssemos essa conexão com o coração. Porque, como disse Jung, o coração tem uma memória muito mais fiel ao que faz bem para a alma do que as nossas cabeças. Então, nessa energia amorosa, vocês podem abrindo os olhos. E aí ninguém vai se assustar com o Jung, porque agora vocês vão entender o Jung com o coração e não com a cabeça. Então, vamos lá, gente. Então, todo mundo foi muito também sincronístico, todos os Mednesp são, porque, como já disse um colega, a gente não combina uns com os outros, né? Mas é claro que a espiritualidade está regindo todo o processo do Mednesp, para a gente poder trazer ao público o melhor que a gente puder, ser instrumentos do que eles acham que é importante. Então, o Rupert Sheldrake, que é um cientista britânico, e é um dos primeiros que traz um questionamento, um dos tantos, né, mas um dos que traz um questionamento bem importante em relação à ciência materialista. E o Rupert Sheldrake vai dizer que a nossa ciência, no momento, como eu estava ouvindo ali no auditório principal, antes de vir para cá, o colega falando sobre reencarnação, não sei se alguns de vocês estavam ali, e ele disse, olha, gente, não, é fofoca do Facebook, não é? Que ele falou que a ciência já está aceitando a reencarnação. A ciência, o status quo ainda científico, ainda não aceita a reencarnação. Então, a gente fala como hipótese científica. Tá? E o Rupert Sheldrake traz esses questionamentos. Ele diz que a ciência está sendo atrasada no seu desenvolvimento por pressupostos científicos que, na verdade, são lá do século XIX, e que se transformaram em dogmas, que estão atrasando, então, o nosso desenvolvimento da ciência, e que se baseiam basicamente em quê? Em que toda a realidade é material, que a consciência é um produto da atividade física do cérebro, que a matéria é inconsciente, que a evolução não tem propósito e que Deus existe apenas como uma ideia nas mentes humanas. Então, a ciência espírita, ela nos possibilita estudar o espírito e questionar crenças como a falta de propósito e direção da evolução, a exclusividade da materialidade na transmissão da nossa herança genética,
A crença de que nossas mentes não são nada mais do que o resultado da nossa atividade cerebral. A crença de que nossas memórias são arquivadas como traços materiais nos nossos cérebros e que se extinguirão com a nossa morte. E a crença de que fenômenos mediúnicos, por exemplo, são ilusórios. Ainda ilusórios nós estamos sendo queridos, né? Porque na área da psiquiatria ainda muita gente pensa que a pessoa está psicótica. Infelizmente. Então, o Carl Gustav Jung, quem é que já ouviu falar do Jung aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Ai, que maravilha. Eu adoro falar nos Medness sobre Jung, porque todo mundo conhece ele. Infelizmente, eu sou da psiquiatra, ainda não é assim, mas nós estamos chegando lá. Então, o Carl Gustav Jung e o paradigma espiritual, né? Eu coloquei assim no slide, porque o que o Jung vai dizer? Que a nossa mente é guiada por um sistema de formas, que são os arquétipos, que são poderosos mesmo que não carreguem massa, e que são reais mesmo que invisíveis, né? Então, o Jung, todo mundo sabe que ele rompeu com Freud, lá por volta de 1913, justamente porque ele queria estudar o fenômeno religioso na psique. E psique, aqui, quando nós estamos falando, gente, o Jung resgata o conceito de alma, porque psique, em grego antigo, para os gregos, é alma, né? Tem psique, eros, o mito, alma, mente, cérebro, tudo é psique. Então, o Jung faz esse resgate do termo psique, que tá, psiquiatra, psicólogos, psicoterapeutas, todo mundo usa, mas muitas vezes se esquecem que nós estamos no território da alma, tá? E o Jung vai falar, então, vai ser ousado, porque o Freud disse, não te afasta de mim, o Freud, agora que tu está tão perto, porque o Freud achava que o Jung estava indo para o lado do ocultismo. E que o pensamento religioso, né, espantem-se, mas ele disse isso dentro da visão dele naquele momento. Freud era neurologista, todo mundo sabe. O pensamento religioso ia morrer, ia acabar no futuro, porque ia se desenvolver o pensamento científico. E o pensamento religioso, para o Freud, era o pensamento mágico infantil. E a ideia de Deus era só uma projeção do nosso pai da infância, né, da ideia de que a gente precisa de um protetor. Então, a gente, infantilmente, nós todos aqui somos crianças, no ponto de vista do Freud, né, nós estaríamos falando de religiosidade e de uma ideia de Deus simplesmente pelo medo do nosso desamparo. Infelizmente, muitos colegas ainda têm essa visão. Opa. Então, o que o Jung, quando então ele segue o seu próprio caminho e rompe com Freud para estudar a questão religiosa, o que o Jung vai descobrir passando além do inconsciente pessoal, que é onde Freud chegou? O Jung chega no inconsciente coletivo, que todo mundo quase aqui maravilhosamente levantou a mão, então todo mundo sabe que no inconsciente coletivo o Jung identificou os arquétipos, que então eles existem num sistema psíquico, olha que bonito, de natureza coletiva, universal e impessoal. O colega estava falando de egoísmo, né? Neste nível, o egoísmo é do ego, né? Egoísmo. Neste nível mais profundo é onde todas as religiões dizem que nós somos um. E nós realmente, o Jung encontrou isso, nós realmente somos um. É o inconsciente coletivo. Nós aqui, quando eu pedi para vocês fecharem os olhos, era também para a gente sair um pouquinho do ego. Ninguém vai psicotizar, vocês não se preocupem, né? Porque esse é o medo. Mas o ego, mas eu não posso sair viajando por aí. Não, não é isso. Nós sempre estamos aqui com a nossa consciência. A nossa consciência que está discriminando, e que está procurando entender o que a gente está tentando trazer, ou enfim, que está percebendo coisas. Mas é nessa profundidade no inconsciente coletivo que o Jung identifica um outro centro de consciência que ele chama de self. Tá? Então, a gente gosta de dizer assim, olha, o ego é a nossa personalidade subjetiva, é como a gente acha que a gente é, como nós nos vemos.
Mas o self é é a nossa instância psíquica objetiva, é onde nós realmente somos, é toda a nossa bagagem espiritual. Então, a partir desse sistema, as formas invisíveis, os arquétipos, podem aparecer nas nossas mentes e guiar nossa imaginação, percepção e pensamentos. Então, os físicos investigaram as partículas e as ondas, não é? Nesse fenômeno sincronístico que eu estava dizendo para vocês, várias pessoas, vários palestrantes estão falando no MEDNESP de física quântica, né? Porque justamente do pensamento, que o pensamento como uma onda, etc. Porque os físicos estudaram as partículas, as ondas, os biólogos estudaram os genes, e Jung investigou o inconsciente coletivo e suas unidades funcionais, os arquétipos, identificando que eles constituem a herança arcaica da humanidade na nossa psique. Gente, nós estamos falando aqui, né, de toda a nossa bagagem espiritual. Né? Muita gente na área junguiana não gosta que a gente fale de DNA espiritual, mas eu acho tão legal para a gente entender, né? Tem o DNA genético, biológico, e tem o DNA espiritual. Aonde estaria isso? Na nossa psique, na nossa alma. Então, os arquétipos seriam, na visão do Jung, centros neuropsíquicos inatos que possuem a capacidade de iniciar, de controlar e de mediar as características comportamentais comuns e as experiências típicas de todos os seres humanos. A psique individual não é apenas um produto da experiência pessoal, ela envolve ainda essa dimensão transpessoal, que se manifesta em padrões e imagens universais, tais como os que se podem encontrar em todas as mitologias e religiões do mundo. Por exemplo, para a gente, enfim, usar um exemplo que o colega estava falando quando ele falou de perdão. Aí eu brinquei, olha o Jung ali na palestra do colega, quando ele está falando que o psicólogo, nos primeiros slides, fez a terapia do perdão e diz para a gente se imaginar conversando com um inimigo. Isso é uma imaginação ativa que o Jung, né, quem conhece o Jung, é uma das técnicas. Vamos chamar, né, um personagem importante da nossa vida psíquica, e o nosso inimigo, quando nos faz mal, ele se torna muito significativo emocionalmente, então se torna um personagem da nossa vida psíquica, e vamos conversar com ele justamente para a gente poder chegar num nível das emoções e para poder começar a nos curar, como o colega falou. Então, o inimigo, gente, ele é uma questão arquetípica. Desde que o mundo é mundo, desde que nós desenvolvemos alguma noção lá, o homem primitivo, de briga, né, pela sobrevivência, se nós vamos nos transportá-las para as savanas africanas, se nós estávamos lutando e tinha um pedaço de carne no chão ou umas frutas numa árvore, e eu chegava lá, eu tinha que sobreviver, eu tinha que pegar aquela fruta e comer, que senão não ia conseguir sobreviver, o meu parceiro de bando, né, que fosse lá e pegasse a mesma fruta, eu estaria considerando ele um inimigo. E ali começa a questão. Claro, agora nós temos inimigos mais sofisticados, né? Alguém que nos faz mal, que a gente considera. Mas isso significa que é uma questão arquetípica. Não tem. Se vocês falarem em inimigo, desde que seja na palavra que a pessoa, na língua da pessoa, né? Em qualquer lugar do mundo, em qualquer era da história da humanidade, as pessoas vão se conectar com uma ideia de inimigo. Agora, qual é o meu inimigo pessoal que eu tenho que ir lá fazer a terapia do perdão, neste momento, aí tem a ver com o meu conteúdo pessoal. Tá? Mas o inimigo, ele é arquetípico. Então, e o que é física quântica? Foi muito interessante, porque me caiu nas mãos um colega da AME Rio Grande do Sul, dizendo, aí, tu que é junguiana, olha isso aqui, vê se te interessa. E me caiu uma pesquisa da revista Behavioral Science, está aqui embaixo para vocês verem, tá? A referência. E olhem que interessante, é de 2013, muito atual, porque não tem muita pesquisa ainda na área junguiana. O Jung está chegando, né? Já está há muito tempo, claro, mas aqui para nós,
em termos da psiquiatria e da ciência médica, ele está chegando. Na área da psicologia, graças a Deus, já está aí há muito mais tempo. Então, o Jung, esse artigo é Carl Gustav Jung, Quantum Physics and the Spiritual Mind, a física quântica e a mente espiritual, uma visão mística do século XXI. É muito legal, só que é em inglês, gente. Então, fiz uma tradução, botei alguns pontos iniciais, mas quem lê inglês eu indico. Tá? Então, o que o pessoal é um neurologista... eu acho que o neurologista é de Portugal, e um físico alemão, que escrevem um artigo. Então, que o fenômeno quântico agora nos força a pensar que a base do mundo material é não material, e que há uma dimensão do mundo que não podemos ver, porque não consiste de coisas materiais, mas de formas não materiais. Estas formas são reais, mesmo que sejam invisíveis, porque elas têm o potencial de aparecerem no mundo empírico e agirem sobre nós. Elas formam uma dimensão de potencialidade na realidade física e todas as coisas empíricas são emanações dessa dimensão. Vocês já viram em várias outras palestras conceitos da física quântica. Então, todo mundo sabe, isso é bem rapidinho, que quando a gente vê um elétron, ele se comporta como uma partícula material. Porém, ao entrar em um átomo, ele deixa de ser uma partícula de matéria e se torna uma onda cuja natureza é de ondas de probabilidade, que não carregam massa, apenas informação. Tá? Vamos nos conectando com tudo que a gente sabe da questão espírita e espiritualista. Então, essa metamorfose é uma característica de todas as partículas elementares. Os autores defendem essa posição. Átomos e moléculas. Isto significa que toda vez que vemos o que chamamos de uma partícula elementar, ela aparece como uma minúscula coisa material numa posição específica no espaço. Por outro lado, quando tal coisa está por ela mesma, quando o observador não está ali olhando, ela para de ser uma partícula e se torna uma onda. Quem é que se lembra... Vocês vão se lembrar agora daquela frase do Emmanuel que dizia que o materialismo vai morrer por falta de matéria. Vocês se lembram? Eu adoro o Emmanuel, né? Como todos aqui. Mas eu adoro essa frase. Olha a ciência chegando lá. Então, como onda, não há massa, mas sim formas puras, padrões de informação. Ser uma partícula material localizada é um estado de existência de uma entidade elementar. Unidades de existência na fundação do mundo, eles simplificaram, tá? Ser uma onda não material é outra. O estado de onda é o estado preferido de uma entidade elementar. É sua casa para onde irá se for deixada sozinha. Eu me lembro do meu falecido pai, nessas horas, que faleceu há uns 18 anos atrás. Ele era espírita, enfim, e ele dizia assim, mas quando eu morrer, ele nem sabia nada de física quântica, era advogado, meu pai. Mas, enfim, quando ele lendo os livros, ele chegou a dizer assim, mas quando eu morrer, eu não quero ser um eletronzinho voando aí pelo espaço. Ele ficava indignado com essa história. E, com certeza, a gente sabe que ele descobriu, não, nós não somos eletronzinhos voando pelo espaço, até porque nós seríamos mais ondas voando pelo espaço, nesse nível quântico. Tá? Então, como onda, né? A onda é uma forma não material invisível, não tem posição específica no espaço, mas muitas posições potenciais. Daí também o conceito de não localidade, que vocês também já viram em várias palestras, aplicado às propriedades da mente ou consciência, quando abordamos do ponto de vista do espírito. Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 22, diz o seguinte... Ele pergunta, né? Define-se geralmente a matéria como sendo que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? Olha a resposta dos espíritos. Eu sempre acho que eles eram um pouquinho irônicos no bom sentido, né? Eles deviam se divertir. Do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão do que conheceis.
mas a matéria existe em estado que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. E a física quântica vai dizer o quê? Que há indicações de que as formas na potencialidade cósmica são padrões de informação, mais tipo pensamentos do que tipo coisas, e que elas permanecem próximas umas das outras como os pensamentos nas nossas mentes. Então, deste ponto de vista, o mundo nos parece uma totalidade indivisa, na qual todas as coisas e pessoas estão interconectadas e a consciência é uma propriedade cósmica. E aí, o Jung e a Marie-Louise von Franz, né, a analista que trabalhou muito próxima do Jung, falam do arquétipo do unus mundus, que eles vão tirar lá, resgatar da época medieval. E aí, nas palavras de Jung, indubitavelmente, a ideia de unus mundus está baseada na assunção de que a multiplicidade do mundo empírico, olha que bonito, repousa numa unidade subjacente e que dois ou mais mundos fundamentalmente diferentes existem lado a lado ou estão misturados um ao outro. Assim, tudo que está dividido e é diferente pertence a um e ao mesmo mundo, que não é o mundo dos sentidos. Não é o mundo dos sentidos. Este arquétipo nos mundos significa que existe uma realidade que deve ser unida. Olha que bonito quando a gente pensa na caminhada da alma, né? Aparentemente é dividida, oposta, mas que além da ilusão da matéria é uma. Então, sugere a interconectividade de todas as coisas e seres e a conexão das nossas mentes com uma mente cósmica. E aí a gente vem ao Allan Kardec, que diz: se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensinamento, ele não seria universal e não existiria, como as noções de ciência, senão naqueles que teriam podido receber esse ensinamento. Por isso que todas as pesquisas médicas, muitas pesquisas médicas na área da psiquiatria, então é avassaladora a quantidade nos últimos 10 anos, estão demonstrando que as pessoas com maior nível de espiritualidade, né, são pessoas mais saudáveis, claro que desde que tenham autodirecionamento, como Cloninger, um psiquiatra que estuda muito essas questões, fala. Porque a gente precisa ter um ego firme, forte, para poder fazer uma conexão com o transcendente, né? Então, na verdade, é o Allan Kardec falando já dessa questão arquetípica da ideia de Deus. Por isso que Freud estava errado. Ele viu só do ponto de vista do ego. Então, do ponto de vista do ego, muitas vezes as pessoas têm uma religiosidade e não uma espiritualidade, tem uma religiosidade que chama extrínseca, né? Que se conecta mais com uma ideia mesmo de Deus, um velhinho, barbudinho, sentado no trono. Eu gosto de pensar isso também, né, gente? Eu tenho o ego, eu tenho os meus complexos. Mas eu escolhi esse PowerPoint justamente para vocês se conectarem com aquele ponto de luz. Porque na meditação ou numa oração, muitas vezes o que me vem, em termos de Deus, é a luz. Então, essa foi uma... E agora, onde é que está aquela folhinha? Levanta o braço quem está com a folhinha. Tá, a folhinha está passando aí para vocês. Agora é a parte prática aqui da minha palestra. Essa folhinha, para quem chegou mais tarde, foi no nosso grupo mediúnico, numa questão, nós temos um grupo mediúnico na AME Rio Grande do Sul, que se reúne semanalmente, porque nós estamos organizando um ambulatório voluntário com médicos, e nós estamos nos harmonizando e aprendendo na prática a questão de desenvolver mediunidade, e muitos ali já são médiuns experimentados. E uma das colegas que é médium experimentada, que não pôde estar aqui, porque ela disse: Anaí, tu ia fazer isso comigo? Eu disse: eu ia fazer, eu ia te chamar e tu ia vir aqui para frente. Ela teve, então vou contar para vocês essa historinha. Ela teve no nosso grupo, não na quarta-feira passada, na anterior, ela teve em transe mediúnico, ela viu uma moça japonesa, muito bonita,
que chama ela estava em desdobramento, aí nós temos a moça do apoio aqui, que tem origem japonesa, o Jung, a sincronicidade se manifesta em todo momento, e ela, essa moça japonesa chamou ela e convidou o que ela descreve como se fosse uma cerimônia do chá. Você sabe a cerimônia do chá, né? Um momento muito importante, né, na cultura japonesa. E começou a falar com ela em japonês, e ela ficou muito ansiosa, porque ela não estava entendendo nada, gente. Ela é há uns anos mais velha do que eu, nós já todos temos, né, uma certa idade, ela não tem, enfim, nenhuma, no ego, a nível do ego, nenhuma familiaridade com a cultura japonesa. E ela ficou meio ansiosa e disse para o coordenador dos trabalhos, mas eu não entendo o que ela está falando. E ele disse, te conecta pelo pensamento. E pelo pensamento ela entendeu que era uma questão, ela estava falando questões sobre Deus, mas ela não conseguiu distinguir bem. Então, no final dos trabalhos, ela vem na tela mental ali dela, no final desse encontro espiritual, era como se fosse num templo, era muito bonito. E no final vem esta imagem que está passando para vocês, tá? Eu não pude escanear para quem chegou depois, porque estava muito, né, apagadinha. Porque era com um lápis que a gente tem ali na mesa. Ela desenhou, como ela sabe que meus filhos, a minha filha deve estar por aí, mas ela não gosta muito. Ah, está lá na porta, a Carol. A Carol está lá na porta, gente. Porque vocês sabem que ninguém, a Carol é uma peça importante dessa parte prática, ninguém reencarna nas famílias a troco de nada. Então, a minha filha, coitada, disse, ai, mãe, lá vou eu de novo te ensinar PowerPoint e achar as imagens na internet para ti, mas é a evolução em grupos familiares, né? Então, a coitada está sempre... E ela estava num fenômeno sincronístico, ela é agora doutoranda de medicina, ela estava na única semaninha que ela tem entre vários estágios, né? E aí eu tenho certeza que a espiritualidade sabia que, porque a minha filha sabe, ela é bem interessada na cultura japonesa, o meu filho também, mais velho, e eles sabem japonês o suficiente para diferenciar e saber onde pesquisar. Então, o que acontece? Eu dei para a coitada, de noite, quando eu cheguei às 10 horas da noite, depois do grupo mediúnico, o desenho esse que está passando por vocês. Ela baixou um aplicativo que só os jovens, né? Eu sou quase analfabeta digital, por isso que eu cato a minha filha onde ela estiver para me ajudar, e o meu filho. E ela baixou um aplicativo em que dá para se desenhar. Está aqui a imagem. Então, essa imagem aqui, a Carol, essa aqui, foi o desenho que ela fez. Esse é o aplicativo, para quem quiser, quem souber. E ela baixou o aplicativo no celular dela e desenhou a imagem que a minha colega, né, em transe mediúnico recebeu. E aí, o aplicativo traz o kanji, que é kanji, porque a minha colega disse assim, Anaí, ela sabia que meus filhos gostam de japonês, vê se os teus filhos sabem o que é essa letra. Aí eu dei para a Carol. Olha, Carol, uma colega recebeu em transmediúnico essa letra. E ela disse, não, mãe, isso aqui não é uma letra, isso aqui é um kanji. Alguém sabe o que é kanji? Oi? Então, aqui a nossa... Só que eu não posso sair daqui porque estão filmando. Mas a nossa apoiadora, que tem ancestrais japoneses, kanji, na verdade, são palavras, não são letras, né? E que também são um conjunto de noções. Aí a minha filha me explicou, nada disso eu sabia, gente, que tem 3 alfabetos, né, no Japão, e que 2 são, então, com sílabas, na verdade, né, não são letras, e que o kanji é aquele que é comum, ele é muito antigo, é o mais antigo, e é comum a chineses, japoneses e coreanos. Ó, aqui a nossa apoiadora está fazendo assim com a cabeça, então estou certo. Que eu já ia perguntar, se tiver alguém japonês, por favor, me corrija. Então, o kanji que deu, que é tudo em inglês, porque não tem em português, se a gente for pesquisar, diz show, indicate, point out, express, display. Quer dizer, demonstre, indica... né, ressalte, expresse, tá? Só que daí a minha filha, como é aluna de medicina, né, então daí a gente aprende muito e fica encasquetado e gosta muito de Sherlock Holmes, né? Não vou falar muito da Carol, senão ela vai me puxar as orelhas depois. Então ela não se ateve apenas, esse é o kanji, tá? Que apareceu em transe mediúnico, tá aqui. E que vocês veem que é como um templo, né?
Então, ela não se ateve, ela disse, não, se um espírito, né, teve o trabalho e foi permitido que fizesse essa comunicação, deve ter alguma coisa a mais, porque kanjis são também as palavras que são um conjunto de noções. Tá? Então, ela ficou 3 horas pesquisando para trazer para vocês e para o nosso grupo mediúnico. Então, estamos no final, estamos acabando aqui. Então, o que acontece? Ela vai... Opa, desculpa. Ela baixa, vai no dicionário, tá? E aqui estão as referências embaixo, se alguém quiser fazer a mesma pesquisa, tá? Então, ela foi no dicionário, aqui está a página da internet, e o kanji se chama Shi, tá? E aqui é um dicionário que é etimológico, ele destrincha os kanjis, porque os kanjis são lá dos primeiros pictogramas das paredes das cavernas, né? Então, e nós estamos falando em arquétipos. Olha a espiritualidade como é sábia. A Sanaí tem que demonstrar arquétipo, porque ninguém entende muito bem. Então, também tudo está relacionado. Então, aqui são os símbolos, tá? Que estão dentro desse kanji e que vocês veem que os elementos, essa partezinha, eles quebram o kanji em vários pictogramas. Aqui esse dicionário, e que significa sol, lua ou estrelas dos céus acima, of heaven above, tá? E essa parte do kanji significa revelar as verdades de Deus, tá? Ensinar, demonstrar, tá? Set an example, dar o exemplo. Tudo que esse Mednesp e todos nós que estamos aqui assistindo ou dando palestra, estamos buscando fazer. Olha que coisa maravilhosa num transe mediúnico e num grupo, né, de aprendizado. Aí ela foi para outros 2, que a gente, para fazer pesquisa e para a gente poder ter validade, a gente tem que ir atrás. Outros 2 dicionários, e que mostram, esse aqui é o pictograma, então, primitivo, né? Que em eras ancestrais significava um altar, indicando as coisas relacionadas a Deus. Uma tábua ancestral. Logo pensei em Moisés, né, com os 10 mandamentos. Agora, significando, porque vai havendo mudança ao longo do tempo, to show, to indicate, to make known, to reveal. Então, revelar, tornar conhecido, indicar e demonstrar. E o radical, esse aqui é o radical que está dentro do kanji Shi. Tá? Então, o radical significa ancestral, veneração ou espírito. Olha que lindo, né? Por isso que eu pedi para vocês se conectarem com o coração, com a doutora Marlene, com essa dimensão dos ancestrais. E, então, o Shi, o kanji, ele parece como um altar, né? Ele se parece como um altar de oferecimento, né, aos deuses. E tem um significado, então, de ancestral, ancestro, né, os ancestrais, veneração ou espírito, tá? E aí, então, para finalizar, aqui estão algumas imagens que a Carol colheu, porque eu na correria do festival, né, dos ancestrais. Aqui também significa blessing, né, que é uma bênção, um altar. Deus e rezar, se falou muito em oração, em rezar, né? Então, concluindo que o nosso tempo está esgotado, a psicologia analítica de Jung, encarnada na estrutura arquetípica, contribui, do ponto de vista da psicologia, com a visão de que há uma parte do mundo que não podemos ver, uma dimensão da realidade que não consiste de coisas materiais, mas de formas não materiais. Como observado anteriormente, essas formas são reais, mesmo sendo invisíveis, porque elas têm o potencial de aparecerem nas nossas mentes e agirem sobre elas. A descoberta de uma dimensão de formas não materiais, feita pela física quântica, que existe na realidade física como base do mundo visível, torna possível aceitar a visão de que os arquétipos são formas realmente existentes, que podem aparecer nas nossas mentes, provindos de uma dimensão cósmica na qual são armazenados. Vocês não vão esquecer do Shi, e nós vamos estar honrando aquele espírito querido, iluminado, que veio nos dar essa demonstração
arquetípica aqui, que nós estamos falando de Deus, não importa em qual língua e em qual era da humanidade. Então, nós podemos confirmar, com base no fenômeno quântico, a visão de Jung de que não é apenas possível, mas altamente provável que a psique e a matéria sejam dois diferentes aspectos de uma e a mesma coisa. E que, ao final, esta coisa, isso é uma conclusão minha, como o Espiritismo vem demonstrando, seja a nossa meta última, a força maior que tudo permeia, a qual chamamos Deus. Então, eu queria que vocês se concentrassem nesse ponto luminoso, numa reverência aos nossos ancestrais, à doutora Marlene, a Deus acima de todas as coisas, e que a gente lembre de uma frase do Jung fantástica, já velhinho, que ele diz que ele entendeu que o significado dessa existência é acender uma luz na escuridão da alma. Então, a escuridão é necessária, a escuridão da carne, da matéria, o nosso ego, as nossas dificuldades, para a gente poder ir caminhando e chegar na luz e voltar para a luz. E a luz está sempre junto com a gente nesta dimensão quântica, nessa dimensão dos arquétipos. Muito obrigada, então.